Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rodrigo Barbosa, sou tutor de Química do curso à prova RJ. Essa semana estamos estudando a tabela periódica e as propriedades periódicas. Então vou fazer dois vídeos curtos para auxiliar vocês nesse estudo, para servir como apoio ao material escrito que vocês têm, tá? E nesses dois vídeos, em um deles eu vou falar sobre o histórico de desenvolvimento da tabela periódica e das propriedades periódicas, mais especificamente, mas eu acho importante fazer um vídeo separado para falar de uma das propriedades periódicas que eu acho importantíssima porque tem relação com as outras propriedades periódicas e, de certa forma, explica o comportamento das outras propriedades periódicas. Tá? Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de carga nuclear efetiva e a gente vai ver os cálculos de uma forma mais generalizada ou mais simplificada dessa carga nuclear efetiva e vamos ver uma forma mais específica, mais rigorosa, mais detalhista, que são as chamadas regras de Slater para cálculo de carga nuclear efetiva. Então, a carga nuclear efetiva é definida como a carga que um certo elétron percebe estando num átomo polieletrônico ou multieletrônico, e essa carga sendo influenciada pelo bloqueio gerado por outros elétrons presentes em camadas mais internas. Então, lembrando lá, revisando a estrutura atômica, né, a estrutura do átomo, a gente sabe que a gente tem no núcleo do átomo prótons que têm carga positiva e nêutrons que não têm carga, e os elétrons estão organizados nas camadas eletrônicas, sendo que estes têm carga negativa. Então, quando a gente tem um átomo que não possui carga, né, a gente chama essa condição de estado fundamental. Isso significa o quê? Que a gente tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ou seja, a mesma quantidade de prótons no núcleo e de elétrons na eletrosfera, né, distribuídos em camadas. Acontece que nem toda a força ou nem toda a carga que o núcleo possui vai ser sentida de forma igual por todos os elétrons dessa eletrosfera. Primeiro, porque a gente tem distâncias diferentes do núcleo para esses elétrons quando a gente fala de elétrons que estão em diferentes camadas. Então, por exemplo, os elétrons que estão na primeira camada estão mais próximos do núcleo do que os que estão na terceira camada, assim sucessivamente. Além disso, a gente tem os efeitos eletrostáticos nesse átomo. Como assim? Os elétrons possuem carga negativa. Então, da mesma forma que o núcleo que tem carga positiva, ou seja, carga oposta, né? E aí ele vai estar atraindo esses elétrons, mas os elétrons se repelem entre si. Tá? Isso gera um efeito que a gente chama de blindagem eletrônica, ou efeito de blindagem. E isso faz com que a força do núcleo não chegue completamente ou não chegue integralmente nos elétrons mais externos. Por quê? É como se parte dessa força ficasse pelo meio do caminho, sendo bloqueado, sendo obstruído por esse efeito de blindagem que é causado por elétrons de camadas mais internas. Tá? E aí eu coloquei lá no título da aula que a gente vai ver um caso de generalização de cálculo e depois a gente vai ver o que a gente chama de regras de Slater. Tá? O cálculo, de uma forma simplificada, a gente admite que todos os elétrons de camadas mais internas em relação à camada de valência blindam a carga nuclear de uma forma igual. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo. Ó. A gente tem um átomo com a configuração eletrônica. Um S2, dois S2 dos P6, 3S1, que seria a configuração eletrônica do sódio, que tem 11 elétrons, tem um número atômico igual a 11. Tá? Então a gente tem aqui um elétron na camada de valência, que é a terceira camada, e nas camadas mais internas, que são as camadas 2 e 1, temos 10 elétrons, 8 na segunda camada e 2 na primeira camada. Tá? Então a gente tem um elétron de valência e temos 10 elétrons nas camadas mais internas, que é o que a gente chama de blindagem eletrônica. Tá? E aí a gente tem que a carga nuclear efetiva é a função tanto da carga nuclear quanto da distância entre o núcleo e o elétron que a gente está analisando,
e também do efeito de blindagem que a gente acabou de definir, né? Que é exercido pelos outros elétrons. Então, em outras palavras, a carga nuclear efetiva é a força que o núcleo realmente exerce sobre um determinado elétron. E aí, matematicamente, né, a gente tem que a carga nuclear efetiva, que a gente chama de Z estrela ou ZEF, Z é F de efetiva, é igual a Z, tá? Esse Z aqui é o número atômico ou o número de prótons que determinado átomo tem no núcleo, é a mesma coisa, menos B de blindagem. A blindagem às vezes também é representada como S ou como sigma, tá? E aí nós vamos ver alguns exemplos de cálculo de carga nuclear efetiva dessa forma simplificada, tá? A gente viu no slide anterior que a carga nuclear efetiva é igual a Z, que é a carga nuclear, menos a blindagem, que a gente representa como B ou como S. Onde Z igual a carga nuclear original, que é a quantidade de prótons no núcleo, e S é igual à blindagem. Tá? E aí, de onde que a gente vai tirar esses valores? A carga nuclear é só a gente olhar na tabela periódica. Tá? O número de elétrons que um átomo tem é o mesmo número de prótons, que é demonstrado na tabela periódica lá como número atômico. Tá? Então a gente olha o número atômico e esse vai ser o nosso Z. ZEF, que é a carga nuclear efetiva, é o que a gente quer calcular, e aí a gente precisa saber o valor de S, que é a blindagem. E aí, conforme eu falei para vocês, né, os elétrons que exercem efeito de blindagem são os elétrons de camadas mais internas em relação ao que a gente está considerando, que a gente está analisando. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o sódio, tem número atômico 11, e a gente vai fazer a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. E a gente vai ter o seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que isso quer dizer para a gente? Isso significa que a gente tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, sendo 2 no subnível S e 6 no subnível P, e a nossa camada de valência que tem apenas um elétron. E aí a gente vai analisar a carga que o núcleo exerce sobre esse um elétron da camada de valência. Ou seja, todos os demais elétrons das camadas anteriores, que são as camadas 1 e 2, vão exercer efeitos de blindagem em relação a esse elétron da camada de valência. E aí, se a gente for seguir essa fórmula, a gente vai ter que a carga nuclear efetiva, ZEF, é igual a Z, que é esse valor aqui, ó, 11, que é o número atômico, o número de elétrons, menos S. E quem é S? Todos os elétrons das camadas anteriores. Tá? Então, aqui a gente tem 10 elétrons nas camadas mais interiores, mais internas. Tá? Camadas internas. Então, S vai ser igual a 10. Tá? Se S igual a 10, tá aqui, S igual a 10. Então, a gente vai ter que a carga nuclear efetiva é igual a 11 menos 10. Menos 10, que é igual a 1. Ou seja, por mais que a gente tenha 11 prótons no núcleo, mas a força que chega no elétron de valência é equivalente a apenas a força ou a carga de um único próton, tá bom? Então, a carga nuclear efetiva para o elétron de valência do sódio é igual a 1. Mas a gente poderia também calcular, por exemplo, a gente tem um núcleo e aí a gente tem uma camada, duas camadas, três camadas, né? Fazer a representação aqui da distribuição dos elétrons nas camadas, né? Um S2, 2S2, 2P6, então a gente tem na segunda camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons e na terceira camada um elétron.
tá? A gente poderia muito bem calcular a carga nuclear efetiva para quaisquer dos elétrons dessa estrutura eletrônica. Para esse aqui, por exemplo. Tá? A gente não precisa necessariamente falar do elétron da camada de valência. Tá? A gente pode calcular a carga nuclear efetiva para quaisquer dos elétrons de um átomo. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte: nessa forma de calcular simplificada, a gente considera que os elétrons de uma mesma camada, tá? Se a gente estiver fazendo cálculo de carga nuclear efetiva sobre esse elétron aqui, por exemplo, um dos elétrons da camada 2, a gente vai admitir que os outros 7 elétrons dessa camada não apresentam efeito de blindagem sobre ele. Ou seja, a gente considera apenas os elétrons de camadas mais internas. E aí, quantos elétrons a gente teria nesse caso? Esses 2 elétrons aqui da camada 1. Tá? Então, nesse caso, o cálculo de blindagem seria Zf, né, que é a carga nuclear efetiva, é igual ao Z, que é 11, menos 2. Tá? Então, a gente admite que elétrons de uma mesma camada não possuem efeito de blindagem. Então, vou dar um outro exemplo agora de cálculo de carga nuclear efetiva para um outro átomo que está lá do outro lado da tabela periódica, que é o cloro. Ele é um halogênio que tem o número atômico igual a 17. Então, conforme vimos na aula anterior, né, a gente faz a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, que vai ficar da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tá? Então, a gente tem a soma aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 7, 17. Tá? Então, a gente tem na camada de valência agora 7 elétrons, que é a característica dos halogênios. Tá? E aí, como é que a gente faz se a gente for calcular a carga nuclear efetiva sobre um desses elétrons que está aqui na camada de valência? Tá? A gente tem, se a gente for fazer aquela representação, né? A gente tem um núcleo com 3 camadas, 1, 2, 3. E agora a gente tem uma configuração, uma distribuição eletrônica, né, onde a gente tem, da mesma forma que no sódio, as 2 primeiras camadas, respectivamente com 2 e 8 elétrons, só que agora na terceira camada, ao invés de a gente ter um elétron, como foi no exemplo do sódio, a gente vai ter 7 elétrons. 5, 6, 7. Tá? E aí, como que fica o nosso cálculo de ZEF, ou de carga nuclear efetiva? A gente vai ter que a carga nuclear efetiva é igual ao número atômico, que é o Z, que é igual a 17, menos os elétrons das camadas mais internas em relação ao elétron que a gente está analisando. Tá? Então, a gente tem que usar a soma de todos os elétrons das camadas 1 e 2, que tanto para o sódio como agora para o cloro, tá? É um número igual, que são 2 elétrons na camada 1, 8 elétrons na camada 2, então o nosso S, que é a blindagem, vai ser igual a 10. Tá? Então a gente vai ter que a carga nuclear efetiva é igual a 7. Tá bom? E aí a gente tem que fazer essa comparação. A gente estava falando de um átomo que está no terceiro período, tá? O sódio ele tem 3 camadas da mesma forma que o cloro. Porém, a carga nuclear efetiva do cloro é igual a 7 e do sódio a gente calculou que é igual a 1. Tá? O que isso significa? A gente já consegue perceber que quando a gente aumenta o número atômico dentro de um mesmo período, a nossa blindagem se mantém estável, tá? Mas o nosso número atômico, que é o Z, aumenta. Consequentemente, a gente tem um comportamento
né, quando a gente vai da esquerda para a direita, percorrendo os elementos de um mesmo período da tabela periódica, a gente tem um aumento da carga nuclear efetiva. E aí isso vai impactar nas propriedades periódicas que a gente vai ver, tá, no próximo vídeo que eu comentei, que eu vou gravar. Aqui a gente tem a conclusão que a gente pode chegar através dos exemplos, né, que foram dados anteriormente, que é que em um mesmo período da tabela periódica, a blindagem é praticamente constante, mas a carga nuclear efetiva aumenta porque a carga do núcleo aumenta, tá? Então a gente tem aqui como exemplo as distribuições eletrônicas dos elementos do segundo período, tá, da tabela, onde a gente pode perceber que o nosso metal alcalino, né, que é o lítio, termina com 2s1, então ele tem um elétron na camada de valência. O berílio, que é um metal alcalino terroso, tem 2. O elemento lá do grupo 13, né, tem 3 elétrons na camada de valência, depois 4, 5, 6, 7, e por fim o nosso gás nobre neônio, que tem 8 elétrons na camada de valência. E aí, se a gente for usar, né, aquela fórmula que a gente usou nos exemplos, a gente vai ver que o nosso efeito de blindagem ele é constante. Por quê? Porque o número de elétrons na primeira camada, que é a camada mais interna, né, a camada anterior em relação à segunda camada, ela tem sempre o mesmo número de elétrons. Ó. 1s2, 2 elétrons no subnível S da camada 1. Tá? Então, a partir do momento que a gente tem o número atômico aumentando, o número de prótons no núcleo aumentando, que é a nossa carga nuclear, e a nossa blindagem se mantém constante, consequentemente, a carga nuclear efetiva aumenta conforme a gente percorre, né, um período da tabela periódica da esquerda para a direita. Tá? Então a gente tem aqui, ó, isso que eu acabei de falar. Carga nuclear efetiva aumenta da esquerda para a direita nos períodos. Como efeito, a atração núcleo-elétron é maior e o elétron fica mais preso ao núcleo. Sendo assim, temos que aí a gente tem aqui uma ordem usando aqueles mesmos elementos do segundo período da tabela periódica. Tá? Então, a carga nuclear efetiva no lítio é menor do que no berílio, que é menor do que no boro, tá? E a maior de todas vai ser lá do lado direito da tabela periódica, né? Terminando com oxigênio, flúor e neônio. E aí isso se aplica, né, para todos os demais períodos da tabela periódica. E aqui a gente tem uma representação mais gráfica, né, para vocês visualizarem o formato da tabela periódica e a seta demonstrando o sentido como a carga nuclear efetiva aumenta. Tá? Então, do lado esquerdo a gente tem que é menor e lá do lado direito a gente tem que é maior. Conforme eu falei no início do vídeo, né, a gente vai ter essa carga nuclear efetiva explicando algumas outras propriedades periódicas. Agora, eu falei que a gente ia ver esse cálculo de duas formas. Né? Na forma simplificada, que foi considerando que todos os elétrons de camadas mais internas blindam o elétron de valência de forma igual. Né? E aí a gente fez exemplos de cálculos. Mas a gente vai ver uma outra forma de calcular, que é uma forma que foi desenvolvida através de estudos experimentais desse senhor aqui, John Clark Slater, que deu origem ao que a gente conhece hoje como as regras de Slater. Tá? E aí ele exemplifica, ele explica de uma forma mais pontual, mais detalhista, né, como que essa blindagem ocorre. E aí ele mostra para a gente que, na verdade, dependendo de onde os elétrons mais internos estão, essa blindagem pode ocorrer de uma forma diferente ou com valores diferentes. Resumidamente, os elétrons podem blindar mais ou menos, dependendo da posição da eletrosfera em que ele esteja. Tá? Então, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: para determinar a carga nuclear efetiva, ele dividiu os elétrons em grupos, né? E aí a cada um corresponde uma constante de blindagem diferente, né? Conforme eu falei. Então, os grupos que ele separou, né? Enquanto a gente tem lá no diagrama de Linus-Pauling, os elétrons, né, sendo distribuídos em níveis de energia, aqui ele fez uma distribuição mais em ordem de camadas. Tá? Então, a gente tem aqui, ó,
1s são os elétrons da camada 1, 2s, 2p são os elétrons da camada 2, 3s, 3p e 3d são os elétrons da camada 3 e assim sucessivamente. E aí vocês podem perceber que ele colocou separado aqui os elétrons 3s e 3p no mesmo grupo e 3d separado. Tá? É porque ele percebeu particularidades na blindagem quando a gente está calculando para elétrons que vão estar em subnível D ou em subnível F. A gente vê aqui também ó, que o 4s e o 4p estão num grupo separado em relação ao 4d e o 4f. Tá? Então a gente vai ver as regrinhas, né, que são o seguinte. Para qualquer elétron de um dado grupo, a constante de blindagem é a soma das seguintes parcelas. E aí eu vou desenhar para vocês visualizarem de uma forma melhor. Tá? Vamos usar como exemplo de novo a distribuição eletrônica de um átomo de sódio, onde a gente tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 1 na terceira. Então vamos distribuir esses elétrons, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 1 na terceira camada. Tá? E aí ele fala o seguinte, para qualquer grupo exterior ao elétron considerado, a constante de blindagem é zero. O que ele quer dizer com isso? Se a gente está calculando a carga nuclear efetiva para um desses elétrons da segunda camada, a gente pode ter qualquer quantidade de elétrons mais externos. Tá? Esses elétrons eles não vão contribuir para a blindagem, por quê? Porque eles não estão entre o núcleo e a camada do elétron que eu estou considerando. Tá? Então, se eu tenho elétrons em camadas mais externas, logo esses elétrons não vão exercer blindagem. E aí agora vem uma coisa interessante. Lá naquela forma mais simplificada de calcular a carga nuclear efetiva, a gente considerava que elétrons de uma mesma camada não exerciam blindagem sobre o elétron que a gente está considerando. Já Slater falou o seguinte, ó, cada um dos outros elétrons do mesmo grupo que o elétron considerado, né, exceto no grupo 1s, que aí tem uma outra exceção, que é 0,3, mas todos os elétrons de uma mesma camada vão ter esse valor aqui, ó, 0,35. Tá? Então, na forma simplificada de calcular, a gente considerava esse valor como zero e considerava como uma unidade de blindagem, né, de constante de blindagem, todos os elétrons das camadas mais interiores, mais internas. Aqui a gente já passa a considerar também o efeito de blindagem exercido pelos elétrons da mesma camada. Tá? E aí uma outra coisa que ele colocou aqui, ó, se o elétron considerado pertencer a um grupo NS ou NP, né, esse N representa o número da camada. Pode ser 2s, 2p, 3s, 3p, enfim. Cada elétron do nível N-1, e aí o que seria o nível N-1? Se eu estou calculando a carga nuclear efetiva sobre um elétron da terceira camada, a camada N-1 vai ser a segunda camada, que é a penúltima camada. Tá? A camada é exatamente anterior à camada que eu estou analisando o meu elétron. Então, a camada N-1 vai contribuir com um valor de 0,85. E aí todos os elétrons das camadas mais internas vão contribuir com um valor de 1 para essa constante de blindagem. Tá? Então, o que isso significa? Duas diferenças em relação à forma mais simplificada de calcular. Uma eu já falei, né, que na forma mais simplificada a gente despreza a blindagem dos elétrons da mesma camada, e aqui a gente está considerando como um valor de 0,35, que é uma blindagem pequena, mas é alguma blindagem, né? Isso é baseado em dados experimentais, tá? E de fato existe blindagem causada por elétrons de mesma camada, tá? E aí a gente considerava todos os outros elétrons mais internos com um valor de 1 de blindagem, e aí, aqui a gente está vendo que na penúltima camada, na camada N-1 em relação à camada do elétron que a gente está analisando, a gente vai ter um valor que ainda não é igual a 1, é 0,85.
E todos os outros mais internos, aí sim a gente vai usar o valor de 1, tá? Com uma exceção. Eu tinha falado dos elétrons em subníveis D e subnível F. Então ele coloca aqui que se o elétron considerado pertencer a um grupo ND ou NF, cada elétron dos grupos mais internos contribui com o valor de 1. Então, quando a gente está analisando elétrons que vão estar em subníveis D ou F, a gente não vai usar esse valor de 0,85 da camada N-1. Ou seja, a gente só vai usar 0,35 dos elétrons que estão na mesma camada do elétron que a gente está analisando, e para todos os outros mais internos a gente vai usar direto esse valor de 1. Tá? Vamos ver alguns exemplos de cálculo de carga nuclear efetiva pelas regras de Slater. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, uma particularidade. O único átomo da tabela periódica que não apresenta efeito de blindagem é o hidrogênio. Por quê? Porque ele só tem um elétron. Então, ele não tem nenhum outro elétron, nem na mesma camada, nem em camada mais interna, que vá fazer, né, promover esse efeito de blindagem. Então, a gente tem aqui, né, que a carga nuclear efetiva do hidrogênio é igual a 1, que é a carga nuclear, que é um próton que ele tem, né, menos 0, porque ele não tem nenhum elétron promovendo a blindagem. Então, olha o que a gente tem aqui. Que a carga nuclear efetiva, no caso, né, do hidrogênio, a gente tem que a carga nuclear efetiva é igual a Z. Por quê? Porque S é igual a 0. Tá? Aí a gente tem aqui outros exemplos. Ó. Berílio, número atômico 4, distribuição eletrônica 1s2, 2s2. E aí como que a gente calcula essa carga nuclear efetiva, né, de acordo com as regras de Slater? Esse 4 aqui é o Z, tá? Que é a carga nuclear. Z igual a 4. E aí aqui a gente tem os cálculos de blindagem. Tá? Vamos desenhar aqui como que seria a estrutura eletrônica desse berílio. Ó. A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2. Então a gente tem 2 elétrons na camada 1, 2 elétrons na camada 2. E aí a gente vai tomar um desses elétrons como referência, né? Então a gente está analisando, por exemplo, a blindagem dos demais elétrons sobre esse elétron aqui, e a gente quer saber a carga que de fato chega desse núcleo até esse elétron aqui, tá? E aí, obviamente, um elétron ele não blinda a si próprio. Então, nessa camada de valência, que é a camada do elétron que a gente está considerando, a gente tem que considerar o número dos outros elétrons, né? Sem contar com esse elétron que a gente está analisando. Então, como a gente tem 2 elétrons nessa camada 2, a gente tem que considerar a blindagem exercida por esse elétron aqui sobre esse, tá? Com um valor que a gente viu no slide anterior, igual a 0,35 da elétrons da mesma camada. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, a gente só tem um elétron com esse valor de 0,35. Então, a gente vai ter 1 vezes 0,35 mais, na camada N-1, que nesse caso aqui é a camada 1, a gente tem 2 elétrons. E a gente viu que na camada N-1 a gente usa o valor 0,85. Tá? Então, a gente vai ter aqui 2 vezes 0,85. Tá? É exatamente o que foi colocado aqui na resolução desse exemplo. E aí a gente tem outros exemplos aqui. Ó. O flúor, que tem 7 elétrons na segunda camada, que é a camada de valência, e 2 elétrons na camada N-1. Então, o cálculo é feito da mesma forma. Ó. A gente tem aqui o Z, que é 9, que é o número atômico do flúor, menos a blindagem. E a blindagem está separada em 2 termos, porque a gente tem os elétrons da mesma camada. Percebam o seguinte, ó, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Mas quando eu vou avaliar o efeito de blindagem dos outros elétrons dessa mesma camada de valência, a gente sempre usa um número
uma unidade menor. Por quê? Porque a gente está analisando o efeito de blindagem dos outros elétrons sobre esse elétron que a gente está considerando, tá? Então a gente tem 6 vezes 0,35, que é o valor de blindagem dos elétrons de mesma camada, tá? E 0,85 da camada N-1. E aí a gente tem o valor de 5,20 do flúor. E por fim, a gente tem aqui um outro, né, que é o magnésio, que é um pouco maior, tá? Ele já tem 3 camadas, é um elemento do terceiro período da tabela periódica. Então a gente aqui chega a usar esse valor de 1, que é o valor que a gente usa na camada, a partir da camada N-2, tá? Que é esse valor aqui de 1. Então vamos lá. Terceira camada, 1 vezes 0,35, né? Porque a gente tem 2 elétrons na terceira camada, que é a camada de valência. Depois, na camada N-1, lembrem sempre disso aqui, ó. A gente tem que considerar a soma de todos os elétrons daquela camada, tá? Por mais que eles estejam em subníveis diferentes, a gente tem aqui 2s2 e 2p6. Então a gente tem 8 elétrons na camada de valência. Então a gente faz aqui 8 vezes 0,85, tá? E na camada N-2, a gente tem 2 elétrons, então a gente faz aqui 2 vezes 1. E aí a gente chega na carga nuclear efetiva para o magnésio. E agora um exemplo de cálculo de carga nuclear efetiva, considerando elétrons de subnível D. Então a gente tem aqui o níquel, que tem um número atômico igual a 28. Então a gente tem 28 prótons no núcleo e 28 elétrons distribuídos nas camadas. E a gente vai fazer esse cálculo de carga nuclear efetiva de 3 formas diferentes. A gente vai calcular a carga nuclear efetiva sobre um elétron do subnível S da camada 4, que é esse primeiro exemplo. A gente vai calcular a carga nuclear efetiva sobre um desses elétrons do subnível D da camada 3. E aí a gente lembra, né, que a gente tem uma regrinha específica para elétrons de subnível D e F, e a gente tem isso aqui no segundo exemplo. E a gente vai calcular a carga nuclear efetiva sobre um desses elétrons do subnível S da camada 1, tá? Aqui nesse terceiro exemplo. Então, o que foi feito nessas resoluções? Começando pelo elétron da camada de valência, né? 4s2. Então, a nossa camada N, que é a camada mais externa, é essa camada 4s2. A gente tem 2 elétrons. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Blindagem é igual a 1, porque a gente está calculando a blindagem sobre um desses elétrons. O outro elétron exerce, né, um efeito de blindagem sobre ele. Então, elétrons da mesma camada, a gente lembra que a gente usava o valor de 0,35. Tá? Quem é a nossa camada N-1? Nossa camada N-1 ó, é a camada 3, onde a gente tem 2 elétrons no subnível S, 6 elétrons no subnível P e 8 elétrons no subnível D, totalizando 16 elétrons. Então, a gente lembra, né, que a gente usa o valor de 0,85 da camada N-1, onde a gente tem 16 elétrons vezes 0,35. E a partir da camada N-2, a gente usa o valor de 1, tá? Uma unidade de blindagem. E quem são essas camadas, né? A partir da N-2? A nossa camada N é a 4, que é a de valência. N-1 é a camada 3. Então, a N-2 vai ser a camada 2, onde a gente tem 8 elétrons. E N-3, a gente tem 2 elétrons na camada 1. Todos esses multiplicados por 1, tá? Então, a gente tem 10 elétrons, 2 da primeira camada e 8 da segunda camada. 10 elétrons vezes 1, tá? Então, isso aqui, né, vai dar para a gente um valor igual a 26,95. Lembrando que esse é o nosso valor de blindagem, tá, pessoal? Não confundam o valor de blindagem com a carga nuclear efetiva. Então, uma vez que a gente tem o valor da blindagem, a gente joga na nossa formulazinha, onde carga nuclear efetiva é igual a Z, né, que é o nosso número atômico, no caso do níquel é igual a 28, menos S, que é 23,95,
e isso vai dar uma carga nuclear efetiva igual a 4,05, que é o valor apresentado aqui, tá? Então, percebam, né? Eu falei que a gente consegue calcular a carga nuclear efetiva sobre qualquer um dos elétrons de qualquer átomo, tá? Então, agora a gente vai calcular a carga nuclear efetiva sobre um desses elétrons do subnível D da camada 3. E aí a primeira coisa que a gente tem que observar, a primeira regrinha é que o valor de blindagem era zero para qualquer elétron mais externo ao que a gente está considerando. Se o que a gente está considerando é um elétron que está na camada 3, os elétrons que estão na camada 4, tá? Eles vão ser desconsiderados, porque eles não vão exercer efeito de blindagem. E aí outra regrinha específica para o subnível D é que não existe aquele valor de 0,85 para o subnível N-1. Então a gente vai usar, né? Ó, vou botar aqui em cima, que esse cálculo de cima é para o elétron do subnível 4s. Aqui eu estou fazendo para o 3D, tá? Então 3D, 3D8. O que a gente vai fazer? S é igual a 7 vezes 0,35 mais... Aí lembrando, né? A gente não tem aquele valor de 0,85 para o grupo anterior, para a camada N-1. Então eu vou fazer todos os outros elétrons vezes direto o valor de 1, tá? Então a gente só precisa somar quantos elétrons sobraram, ó. 2, 4 com 6, 10, mais os 8 elétrons dos subníveis S e P da camada 3, tá? 2 e 6. Então a gente vai ter 10 mais 8, 18 elétrons vezes 1. E aí lembrando, né, que esses dois aqui a gente descartou por estar num subnível mais... uma camada, a gente descartou por estar numa camada mais externa, tá? Então isso aqui vai ser igual a 20,45. Logo, a carga nuclear efetiva sobre esse elétron do subnível 3D vai ser igual a Z, que é o mesmo número atômico igual a 28, menos 20,45, que é igual a 7,55, que é esse valor final que já foi apresentado aqui, tá bom? E por fim, a gente vai calcular a carga nuclear efetiva sobre um desses elétrons do subnível S da camada 1. Então a gente tem que todos os demais elétrons, ó, das camadas 2, 3 e 4 são mais externos. Então a única coisa que a gente vai considerar é aqui, ó, 1s. A gente vai considerar S é igual a 1 vezes 0,30 ou 35. A regrinha para elétron de mesma camada é 0,35, só que a gente tem que lembrar que tem uma exceção que diz que quando essa camada é a primeira camada, né, o subnível S, então para elétrons do subnível 1s é igual a 0,30, tá? Então a blindagem é igual a 0,30 e a carga nuclear efetiva é igual a carga nuclear, que é igual a 28, menos 0,30, que é igual a 27,7, valor que também foi apresentado aqui, tá bom? Então esse exemplo, né, mais completo, que o mesmo átomo, a gente calculou a carga nuclear efetiva para elétrons de diferentes subníveis, de diferentes camadas. Aqui a gente tem o exemplo da variação da carga nuclear efetiva, tá? Que atua sobre o elétron mais externo. Conforme eu falei, a gente pode calcular a carga nuclear efetiva para qualquer elétron de um átomo. Mas o que vai ser mais importante para a gente, principalmente para a gente explicar reatividade, tá? São os elétrons da camada de valência. Então a gente tem aqui os elementos, né, do grupo 2 da tabela periódica, né? Lítio, berílio, boro, carbono. Aconselho vocês a fazerem esse cálculo de carga nuclear efetiva
tanto da forma simplificada quanto usando a regra de Slater, vocês vão ver que em ambos os casos a carga nuclear efetiva aumenta da esquerda para a direita, tá? E aí, conforme eu já falei também, isso vai explicar outras propriedades. Então a gente tem aqui, ó, a carga nuclear efetiva que atua sobre o elétron mais externo dos elementos no mesmo período da tabela periódica aumenta conforme aumenta o número atômico, da esquerda para a direita, conforme pode ser visto nessa tabela. A justificativa é que a carga nuclear efetiva aumenta mais do que a blindagem aumenta. Tá? Uma outra coisa importante da gente frisar aqui é que daquela forma mais simplificada de fazer o cálculo, dentro de um mesmo período, a blindagem permanece exatamente igual, porque o número de elétrons nas camadas mais internas é igual. E aí a gente estava desprezando o efeito de blindagem dos elétrons de mesma camada. Aqui, como a gente já começa a considerar os efeitos de blindagem dos elétrons de mesma camada, né, aquele valor de 0,35 que a gente usou, é uma blindagem pequena. Mas isso é importante por quê? Porque sempre que a gente aumenta o Z, que é a carga nuclear, e a gente também aumenta um elétron, consequentemente, a nossa blindagem também aumenta quando a gente passa da esquerda para a direita na tabela periódica. Só que vocês conseguem perceber que enquanto a gente aumenta uma unidade da carga nuclear, a gente aumenta apenas 0,35 no valor da blindagem. Então isso faz com que o valor resultante, que é a carga nuclear efetiva, vá se tornando cada vez maior à medida que a gente vai percorrendo os elementos da esquerda para a direita, né, no mesmo período da tabela periódica. Tá? Então, concluindo aqui, fazendo com que a carga nuclear efetiva aumente da esquerda para a direita no mesmo período. E agora falando sobre a carga nuclear efetiva que atua sobre um elétron mais externo. Falando dos grupos da tabela periódica, ou seja, das famílias, né, a gente tem de cima para baixo o número de camadas aumentando, consequentemente o nosso raio aumenta, tá? Mas a carga nuclear efetiva e a blindagem aumentam num ritmo proporcional. Então se torna um pouco difícil a gente analisar esse efeito de atração núcleo-elétron quando a gente está comparando elementos de um mesmo grupo. Tá? E aí existem outros parâmetros que a gente pode utilizar para fazer essas análises, diferentes da carga nuclear efetiva, como o raio atômico, por exemplo, que é uma das propriedades periódicas que a gente vai estudar, tá? Que dentro do mesmo período varia por causa desse efeito de carga nuclear efetiva que a gente acabou de estudar aqui, mas aí as outras propriedades periódicas a gente vai falar no próximo vídeo, tá?